Inicie a sua execução com o círculo mágico. Então, ao redor do seu dedo, você dará 1, 2 voltas e você trabalhará ao redor deste círculo. Nós vamos precisar iniciar prendendo o fio, puxando uma laçada por dentro deste círculo e com nova laçada travando. Na continuidade, nós vamos fazer pontos baixos. Então, como nós já temos aqui uma corrente, a altura do ponto foi dada. Você vai tecer ao redor 12 pontos baixos. Então, minha gente, é importante que você observe para que você não passe a agulha no meio dos fios que você utilizou ao redor do seu dedo. É exatamente no meio deste círculo que você vai passar a agulha. Outro ponto importante é que você deixe o fio que sobra, o início do fio, para fora e não o esconda, porque o círculo mágico mais lá na frente será utilizado para ser fechado e aí este buraco irá sumir. Então vou tecer aqui os meus 12 pontos baixos e retorno para continuarmos juntas. Você deverá encerrar a carreira passando a sua agulha no primeiro ponto tecido, puxando uma laçada e arrematando. Será o ponto baixíssimo. Faça uma corrente, lace e veja bem, você pulará um ponto de base e no próximo ponto você fará um meio ponto alto. Então aqui você acompanha o meio ponto alto. Você fará um cordão com 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Lace novamente no mesmo ponto de base. Você fará um novo meio ponto. Aqui está. Você terá então um arco. Este arco receberá as pétalas na próxima carreira. Faça uma corrente para intercalar os arcos, lace novamente, pule um ponto de base e reinicie o processo de execução do arco que receberá as nossas pétalas. Então, 3, 4 e 5 correntes. Laço no mesmo ponto, faço um novo meio ponto, faço aqui uma corrente e assim sucessivamente, pulando um ponto de base e novamente iniciando o próximo arco. Minha gente, o contorno desta forma. Encerre a sua carreira passando a sua agulha no primeiro ponto, puxando uma laçada e arrematando. Vamos cortar o fio porque agora nós iremos para a segunda cor da nossa execução. Antes de continuarmos a execução, olha só, nós já vamos pegar aquele fio que nós deixamos para fora e aqui, veja, mantenho aqui seguro, eu puxo este fio de forma que este miolo, veja só, ele se fecha. Esta é a ideia do círculo mágico, é você ter uma resposta final fechada para um início que estaria aberto, ok? Bom, agora nós vamos entrar com a segunda cor. A minha segunda cor é o lilás. Você poderá utilizar a cor desejada ou até mesmo uma variação desta mesma cor. Em qualquer um dos arcos, você vai iniciar fazendo então uma e 2 correntes, porque nós vamos trabalhar inicialmente com o meio ponto. Lace ao redor do arco, faça um meio ponto. Como nós temos aqui 2 correntes que tem a altura do meio ponto, nós vamos contar como 2 meio pontos altos, ok? Na sequência, você laça e você continuará tecendo no mesmo arco 6 pontos altos. Você acompanha o primeiro, perceba aqui o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e agora o sexto. Fará 1, 2 e 3 correntes, passará a agulha
no primeiro ponto tecido, puxará a laçada e arrematará, transformando em um picô. Laçará novamente e continuará no mesmo arco, e veja que aqui eu vou puxando para dar espaço, você continuará tecendo pontos altos. Então, você fará uma nova continuidade com 6 pontos. Então, aqui você já acompanha o segundo ponto. Agora, o terceiro ponto. O quarto ponto, o quinto e agora, minha gente, o sexto ponto alto. Assim como no início nós tivemos 2 meio pontos, no final nós vamos tecer um meio ponto e agora 2 meio pontos. Observem aqui que nós temos uma pétala totalmente tecida. Agora você laça e vai para o próximo arco. Você recomeça a pétala com o meio ponto, o primeiro meio ponto e agora o segundo meio ponto. Novamente a sequência com 6 pontos altos. Depois, um picô, mais 6 pontos altos e depois 2 meio pontos. Vamos repetir, então, esta forma de execução em todos os arcos. Encerre a sua carreira passando a agulha pelo primeiro ponto tecido, puxando a laçada e arrematando. Mais uma vez, você deverá fazer o arremate da cor para inserirmos a nossa terceira cor. A nossa próxima carreira é tecida com a nossa terceira cor. Então, minha gente, já tendo um ponto na agulha, escolha qualquer ponto da sua flor. No caso, eu vou começar por aqui. Você verá que entre uma pétala e outra, na parte amarela, você tem uma corrente. Não foi utilizada até agora. Então, colocando essa corrente em evidência, tirando a pétala, deixando ela para a frente do trabalho, você vai passar a agulha nesta corrente, você vai puxar um ponto e com um novo ponto, você vai travar o início da sua execução. Você terá feito um ponto baixo. Faça mais uma corrente que te dará a altura do meio ponto alto. Nós fizemos este processo já na nossa carreira, ou melhor, na nossa última carreira no amarelo, que foi a carreira que deu os arcos, que recebeu então as pétalas. É parecido, porém, o número de correntes do arco muda. Eram 5, agora são 7. Então, você fará 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Você laçará, voltará no mesmo ponto de base e fará um novo meio ponto. Então, aqui vamos puxar o fio e vamos arrematar tudo, gerando aqui um novo arco. Uma corrente de espaçamento entre um arco e outro, e novamente no próximo ponto, na próxima corrente não utilizada, você coloca as pétalas para frente e você vai localizar. Vamos tirar este fiozinho que tá aqui, pronto, assim. Olha, você vai localizar a sua corrente, passar a agulha por ela e fará um novo meio ponto, mas aqui eu não lacei, ó, lacei e agora sim, vamos fazer aqui o meio ponto. Mais uma vez eu vou fazer 7 correntes, então 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Laço, volto para a base, faço novamente no mesmo ponto um meio ponto. Uma corrente de intercalamento e vou para a próxima corrente, colocando aqui, ó, as pétalas sempre para frente, tá? Localizado o ponto,
novamente eu inicio o processo para tecer a minha grade. Minha gente, nós temos que tecer desta forma o contorno desta carreira inteiro. Encerre a sua carreira passando a agulha pelo seu primeiro ponto tecido, puxando a laçada e novamente aqui arrematando com o ponto baixíssimo. Faça uma corrente para dar uma altura, lace e você vai trabalhar ao redor do arco a mesma continuidade de pontos que você fez nas pétalas da sua flor. Então você acompanha aqui o meu segundo meio ponto e agora uma sequência de 6 pontos altos. Então vamos ao primeiro, aqui o segundo, o terceiro, o quarto, quinto e sexto. 3 correntes e vamos transformar em picô, fazendo um ponto baixíssimo, pegando no primeiro ponto. Novamente, nós vamos tecer 6 pontos altos. Então, o primeiro, aqui, o segundo, o terceiro, agora o quarto, o quinto e o sexto. Vamos encerrar esta folha com 2 meio pontos, da mesma forma que nós fizemos no início desta pétala aqui, desta folha. Laço e vou para o próximo arco. E eu vou tecer igualmente 2 meio pontos, 6 pontos altos, um picô, novamente 6 pontos altos e 2 meio pontos. Desta forma, o contorno de todos os arcos desta carreira. Uma vez tendo chego então a sua última pétala, a sua última folha, você vai passar a agulha pelo primeiro ponto e você vai arrematar com um ponto baixíssimo. Vou aqui alargar, nós vamos fazer o arremate e aí, minha gente, nós temos a nossa violeta totalmente tecida. Olha lá, vamos aqui abrir espaço. Olha só que belezinha a nossa flor. Bem, agradeço a sua audiência, espero que você tenha gostado. Eu espero também que você esteja aqui comigo no nosso canal na próxima quarta-feira, às 14 horas, para a nossa próxima aula. Assine nosso canal, não se esqueça. Até lá! Gostou dessa execução? Ah, tem muito mais para vocês aqui. Fique conosco e teça muito mais com barbante.